Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Márcio Laia da Mega Vale Soluções. Estamos de volta aqui para um review da segunda aula e vou conversar com vocês também sobre o que nós vamos falar na próxima aula. Bom, a gente teve a nossa segunda aula, né? A gente viu na aula passada um pouquinho sobre as teclas, mas como teve aluno novo e vai ter aluno novo também nessa próxima segunda-feira, então eu resolvi dar uma esticadinha, voltar um pouquinho mais para trás, né? E para a gente conversar um pouquinho sobre hardware e software, ok? Então, eu falei com vocês o que é informática, é a automatização da informação, ou seja, a gente vai pegar agora as informações cotidianas, empresariais, pessoais, né? E torná-las um pouco mais fácil para a gente consultar, por exemplo. A gente vai entrar com esses dados, o computador vai ajudar a processá-los, dividi-los, organizá-los, e quando a gente precisar de alguma informação, vai ser muito mais fácil utilizá-los e até mesmo manipulá-los, ok? O sistema de informação de informática, a gente divide ele em duas partes. A primeira parte vai ser o hardware e software, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês verem como que funciona, como que lê, né? Como que fala, se pronuncia hardware em inglês. Hard em inglês significa rígido, ou seja, algo que eu posso pegar realmente, né? Hardware, e software é alguma coisa light, é o que eu não posso pegar na realidade, ok? São os programas, hardware são as peças e software são os programas. Na brincadeira nossa que a gente viu na aula passada, a gente viu sobre que o software é a parte que você xinga e hardware é a parte que você chuta. É uma brincadeira. Enfim, a gente viu também que hardware pode ser dividido em 4 partes, né? Em equipamentos que você vai entrar com dados, equipamentos que você vai armazenar esses dados, o equipamento que você vai processar esses dados e a saída de dados, ou seja, que é a resposta que você quer. Vamos entender isso aí, tá certo? Então é isso, eu quero digitar um texto, por exemplo, uma coisa bem mais simples. Vou digitar o texto, vou usar um equipamento para digitar texto, que é o teclado, né? Esse teclado, esse texto, o que eu digitar aqui, vai para dentro do computador, ele é processado ali e é armazenado. Antes de aparecer na tela, ele já fica numa memória do computador. Depois volta para ser processado e aparece na tela, então, na parte da saída de dados. Isso com o recurso do software, que a gente vai falar mais para frente, né? Falei também que, basicamente, na sua frente você vê um monitor, é o gabinete, o pessoal fala muito CPU, né? O computador em si, um mouse e um teclado. Isso aí, basicamente, é que vocês verem. Aí tem um antigo, né? Mas dá para entender melhor como é que funciona. Bom, o principal dispositivo de entrada é o teclado. Então a gente vai trabalhar inicialmente no curso com o teclado. O teclado, eu expliquei para vocês, a gente vai dividir em 4 partes. Olha, teclado alfanumérico, teclado numérico, teclas de navegação e edição e teclas de função. São 4 partes que a gente pode dividir o teclado para facilitar. A gente vai começar a falar sobre o alfanumérico. Para isso, eu preparei para vocês aqui. Então, eu preparei para vocês aí um teclado simples. Ele não é um teclado multimídia e vou explicar para vocês sobre alguns tipos de teclados diferentes do que a gente viu na aula. Então, aqui a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a questão do teclado. O que eu falei com vocês? Nós dividimos em 4 partes, né? Então vamos ver. Então, pessoal, este aqui é o teclado alfanumérico. Como eu expliquei na aula passada para vocês, então ele é alfanumérico porque ele tem letras do alfabeto e números. Obviamente vocês podem perceber que ele tem também alguns caracteres, né? Temos as pontuações, ponto final, vírgula, exclamação, nós temos uma interrogação, né? O circunflexo, o tio e por aí vai, né? Acento agudo, a crase. Temos caracteres da matemática, português, soma, o sinal de menos. Temos aqui em cima aqui, olha, o travessão, que na realidade o pessoal chama de underline, né? E por aí vai. A gente tem várias teclas aqui, então, mas por ter mais teclas de números e letras, é chamado de numérico, alfanumérico. Depois, pessoal, a gente tem um outro teclado, que é esse camarada aqui, que é o numérico. Ele simula, enquanto o alfanumérico simula
uma máquina de escrever, né, de datilografia. O numérico simula uma calculadora. Então ele tem as mesmas teclas, os números e tal, mas também ele tem as teclas de navegação aqui e edição. Ele tem, olha, Home, eu consigo encontrar aqui, ó, o Home, eu consigo encontrar o Page Down, Page Up, e a gente vai ver também isso aí, como que funciona, tá certo? Também nós temos aqui as teclas de navegação que eu falei com você. Então eu chamo de navegação e edição. Lembrando que no teclado numérico também tem essas teclas, olha. Mas a gente vai ver como é que funciona. Depois, a gente tem cá em cima aqui, ó, as teclas de função, de F1 a F12. Então, basicamente, são 4 partes. Óbvio que tem umas partezinhas aqui, que tem algumas teclas aqui que estão sozinhas. Exemplo, o ESC, eu vou estar falando com vocês depois. E temos também essas outras teclas aqui, olha. O Print Screen, o Scroll Lock e o Pause Break, que eu vou estar conversando com vocês. Bom, em um teclado básico, simples, essas são as teclas que a gente utiliza. Óbvio que tem vários outros teclados. Olha só, esse aqui é um teclado, um pouquinho, a qualidade da imagem não está muito boa não, mas é um teclado multimídia. Além das teclas normais, eles têm outras teclas, olha, que tem os mais variados funções, tá? Não vamos falar sobre esse não, agora não, tá? Vamos ver um outro teclado multimídia aqui. Olha só, esse aqui é um teclado um teclado gamer, também tem teclas a mais, e o layout, né, a disponibilização das teclas é a mesma coisa. Um teclado para jogo, pode ver que algumas teclas aqui são marcadas, né? Vamos ver mais uma. Esse aqui é um teclado muito bacana também. É multimídia, percebe aqui em cima aqui. E a gente tem essas teclas aqui, olha. No caso aqui até parece para navegação de internet, tá? Para tirar foto, enfim, tem várias outras teclas. Vamos ver mais um. Esse é mais simplesinho, tá certo? Mas também tem lá as teclas multimídia, da Multilaser. Então, pessoal, esses são os teclados normais. Tem um teclado bacana aqui da Warrior, um teclado gamer. Olha só, as teclas para jogar no teclado aqui também são protegidas, mais bonitinhas, bem iluminado. Tem outras funções, olha, G1, G5, tem M1, M3, tem como gravar, esse REC de gravação. Enfim, é um teclado muito bacana para jogo. Essa partezinha aqui para você posicionar o seu punho, tá? Para descansar o seu punho na hora de jogar. Eu tenho um teclado de notebook aqui, olha, que vocês vão perceber que ele não tem o Numlock, as teclas de numeração. Porque o notebook é mais compacto, é mobile, né, que a gente chama. Então, por ser mais compacto, ele não tem teclas de navegação, de numérico. A navegação ele tem aqui do lado aqui, olha. O layout dele é um pouco diferente também, mas é praticamente a mesma coisa. Tem pouca diferença, né? Por causa da questão de espaço. E antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o alfanumérico, que foi assunto da nossa aula passada, né? Eu vou apresentar para vocês o Ergodox. Olha que bacana, é um teclado ergométrico. Ergonométrico, não sei se é que fala isso. Mas ele é muito bacana. Para quem digita muito, né? Vou colocar como fica a mão, o rapaz utilizando a mão, o teclado, olha. Ele é USB, tá vendo? Ele acoplou aqui no notebook. Mas é muito bacana esse teclado. É para evitar problemas na mão mesmo, problemas de ler, né? Tendinite, essas coisas todas. Mas é para quem digita, é um teclado de preço diferenciado, ok? Bom, a nossa brincadeira vai ficar por enquanto mesmo aqui com o teclado normal. Qual que é o objetivo dessa videoaula? É dar um review da aula passada e introduzir também os assuntos que vão ver na próxima aula. Então não se preocupe se você não viu ainda, a gente vai... É só para agilizar um pouquinho a aula, né, e aproveitar melhor. Bom, lá na nossa apresentação eu comecei a falar sobre o Caps Lock. Caps Lock, Caps em inglês é maiúscula, e Lock é trava, tranca, ou seja, trava ou fixa. Alguns teclados está fixa, maiúscula. Como que ele funciona? Quando eu aperto o Caps Lock,
Aqui, olha, tem esses LEDs. Cada luzinha dessa é chamada de LED, um diodo eletrônico de luz. Enfim, cada LED desse, quando eu aperto o Caps Lock, esse LEDzinho aqui vai ficar aceso. Então o que acontece? Quando eu aperto o LED Caps Lock, quando eu aperto ela não acontece nada. Eu vou saber que se acontecer alguma coisa, primeiramente, pelo LED. Em alguns teclados de notebook, já avisando, geralmente não tem LED. Geralmente na barra em volta do notebook tem um LEDzinho, outros não tem. Então eu só vou saber se está ativado ou não quando eu for digitar, ok? Então quando o Caps Lock estiver ativado, o LED estiver ativado, tudo que eu for escrever. Na aula passada, antes de mais nada, eu expliquei para vocês uma maneira diferente de entrar em alguns programas, né? Nós vamos trabalhar com o Word lá na frente, mas eu apertando a tecla janelinha, deixa ela pressionada e o R, vai aparecer essa caixa de diálogo aqui, executar. Eu vou escrever o in Word e vou entrar lá no Word. Já falei com vocês na aula e na próxima aula ele vai entrar assim de novo. Muito bom. Então, se eu apertei o Caps Lock, o LED do Caps Lock vai acender e tudo que eu escrever vai aparecer em maiúsculo, ok? Bacana? Muito bem. Se eu apertar o Caps Lock outra vez, o que vai acontecer com essa luzinha? Ela vai apagar e tudo que eu escrever vai ficar em minúsculo. Quando que eu utilizo isso aí, por exemplo, num texto? Quando eu quero colocar um título, por exemplo, eu quero dar uma ênfase maior nele, então eu coloco ele todo maiúsculo, certo? Então, o Caps Lock altera de minúsculo para maiúsculo, perfeito? Foi o que a gente viu na aula passada. A próxima tecla foi o Tab, ou tabulação. Vou consertar alguma coisa aqui, olha, no Word, né? Ele solta cerca de 15 espaços. Então, quando eu for digitar agora aqui, olha, eu aperto o Tab, né? Dou um toque uma vez, ela vai andar da borda da página cerca de 15 espaços. Geralmente o pessoal, para começar a escrever, vai lá e fica dando espaço. 1, 2, 3, 4, né? Aí esquece quanto que deu aqui, dá menos. Aí esquece de novo, dá mais. Então o que acontece? Não é uma coisa bacana. Para você iniciar o texto, no caso do Word aqui, você aperta, para dar um parágrafo, né? Você aperta o Tab. Ele também tem uma outra função, que eu comentei na aula passada também. Se eu apertar a tecla Alt está aqui, ó. Eu pressionando a tecla Alt, automaticamente, vou mostrar para vocês aqui no Word, olha. Vai aparecer esses caracteres em cima aqui e eu vou lá para as opções lá em cima. Então se eu apertar tabulação, observem. Estou apertando tabulação, então ele vai de opção a opção lá em cima, né? Lá do menu. Se eu apertar a tecla Alt outra vez, eu volto aqui para o Word. Qual que é a ideia dessas teclas? Depende muito do programa, a funcionalidade delas. No caso do Word, é para a questão do parágrafo e a questão de acesso àquelas opções lá em cima, ok? Bom, outra tecla muito importante que a gente utiliza é o Shift. Aqui eu coloquei duas funções delas apenas, tá? Com relação ao Word, mas no curso a gente vai ver outras funções. Qual que é a primeira função da tecla Shift? Quando eu escrevo, então, o Caps Lock meu está desligado, o Word ele já tem por configuração padrão, primeira letra da frase ele já automaticamente coloca maiúscula. Mas as outras letras, no caso do meu nome, ficou as primeiras letras em minúsculo. E o nome próprio tem que ser maiúsculo, não é isso mesmo? Então o que eu faço? Com o teclado, com o Caps Lock desligado, está desligado, né? Desativado, eu vou apertar Shift, a primeira letra do meu nome, e ela vai sair maiúscula. Quando eu solto o Shift, vai escrever minúsculo. Então a função básica do Shift é inverter a função do Caps Lock, certo? Se o Caps Lock estiver ativado, for escrever, ele vai escrever em minúsculo. Muito bom. A segunda parte é para a gente utilizar o que eu chamo de segundas funções das teclas, né? Algumas teclas têm dupla função ou até tripla, como você pode ver aqui entre 1, 2 e 3 aqui no alfanumérico, né? O 4, o 5 e 6, né? Então algumas têm teclas de tripla função e outras com dupla função. Então, por exemplo, para que eu possa acessar, por exemplo, a tecla de
exclamação. O exclamação está em cima do 1, como vocês podem perceber aqui. Notem que se eu apertar 1, então vai aparecer 1. O Caps Lock não tem nada a ver com isso, pessoal. É só o Shift, olha só. Eu apertei Shift, então eu consigo acessar essas teclas que estão acima, ok? Então, a segunda função do Shift é usada para acionar as teclas superiores, né, do teclado, as funções. Perfeito? Ele tem outras funções também, depois a gente vai ver isso lá no Word, tá? Outra diferença bacana entre o Caps Lock e o Shift: o Caps Lock eu não preciso mantê-lo pressionado. Eu pressiono uma vez, ativa, está ligado. Eu pressiono outra vez, está desativado. O Shift funciona apenas com as teclas com ele pressionado. Se não estiver pressionado, não tem como ativá-lo. A mesma coisa é o Ctrl e o Alt. Funciona da mesma maneira, em conjunto com outras teclas que mais na frente eu vou estar explicando para você. A próxima tecla é o Enter. Vamos ver onde está o Enter. Eu não sei se eu avisei para vocês, mas o Shift está aqui, olha. Eu acho que eu não passei isso, né? Uma outra coisa bacana do Shift, é que ele está nesse lado da tecla, abaixo do Caps Lock, ou desses do Shift, ou uma setinha meio gordinha para cima, ou nesse caso um triangulinho, né? Um triângulo. Ou ele está aqui, como vocês podem perceber. Do outro lado, ele está aí para que eu possa digitar tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Bacana? A tecla Enter, ela está logo acima do Shift, olha só ela aqui. E eu tenho uma outra tecla Enter aqui deste lado, olha. Tem a mesma função. Bom, qual que é a função da tecla Enter? No meu caso aqui, é passar para a próxima linha de baixo, no caso do Word. Ele também serve para que eu possa entrar em outro programa. No Word aqui eu estou digitando para me passar para a letra de baixo, aperto Enter. Ou para empurrar para baixo. Isso, na verdade, pessoal, é uma outra maneira de explicar isso aí, que eu vou a maneira correta. E agora não é o momento disso aí, de explicar, mas eu posso inserir mais linhas, né, com Enter. Quando a gente for trabalhar com o Word, a gente vai rever isso aí tudo. Para que eu entre em um programa, deixa eu minimizar esses programas todos. Por exemplo, para eu entrar nessa pasta aqui, eu vou clicar nela e eu posso apertar Enter. Eu vou entrar na pasta. Então essa é a função básica do Enter. Tá? Pressionado uma vez, desejar uma ordem ou entrada em dados do computador, no caso, entrar no programa. Né? A gente tem a tecla Backspace. Backspace apaga tudo que está à esquerda do cursor. O cursor do teclado, igual eu falei na aula passada, é essa tecla que está, essa barrazinha que está piscando aí. Ele é o cursor do teclado, tá certo? Tudo que estiver à esquerda do cursor do teclado, com a tecla Backspace. A tecla Backspace está logo acima da tecla Enter. Geralmente está Backspace ou uma setinha para a esquerda. Essa tecla é diferente dessa aqui. Em alguns teclados a tecla é muito idêntica, mas tem nada a ver uma com a outra. A próxima tecla, a tecla Delete. Delete, ela tem em comum com o Backspace, que ela apaga, mas ela apaga tudo que está à direita do cursor. O Delete está aqui, nas teclas de AD, nas teclas de navegação e edição. E o Delete também está aqui no teclado numérico, com o nome de Del. Tá certo? Del Delete, a mesma coisa. Então, olha só. Tudo que está à direita do teclado, do cursor, perdão, eu apago. Bom, aqui a gente encerra então essa parte de review que a gente viu na aula passada com essas teclas, ok? Eu vou parar esse vídeo por aqui e daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo para falar o que nós vamos, para me comentar o que nós vamos trabalhar na aula, na próxima aula de segunda-feira. Eu espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas são vídeos, eu vou tentar fazer vídeos menores e mais objetivos, ok? Eu espero que todos venham na segunda-feira e que tenham gostado, tá bom? Então, até mais.